como você acabou descobrindo, assim, né? Você teve algum sintoma? Como foi isso? Foi mais ou menos no começo de 2022, eu percebia caminhando que alguma coisa me incomodava entre a perna, na região aqui da pelvis, da cintura, alguma coisa me incomodava quando eu ia sentar, De quando eu um ia levantar, lado. de um lado esquerdo. O que eu tive foi linfoma de Hodgkin. É o nome técnico, né? Mas ele é um câncer no sistema linfático do corpo. Muitas pessoas falam assim, mas você não operou? O linfoma você não opera. Dá, né? É verdade. A comparação pode ser bem tosca, mas imagina o seguinte: imagina que eu tenho várias avenidas de circulação numa cidade. E todas elas confluem para uma grande rotatória. Se eu tiro aquela rotatória, os carros não conseguem transitar. O que o linfoma faz? Ele atinge os gânglios linfáticos do corpo. No meu caso, eu descobri com 42 anos 3 tumores grandes nos gânglios linfáticos da região da pelvis. Que é relacionado à defesa, né? Essa Sistema parte de defesa. Uhum. Sistema de defesa do corpo humano. Então, eu cheguei a um extremo de, por exemplo, se eu tivesse tido Covid ou uma gripe, eu teria complicações muito mais sérias. Porque meu corpo não produzia defesa. Sim. Eu, naquela época, começo do ano passado, então, tô deitado um dia, tomei banho, tô deitado vendo televisão, pus a mão nessa região aqui da cintura e percebi um caroço. Uma bolinha. Nesse mesmo lado que você estava sentindo onde estranho. me incomodava aquilo. Aí eu olhei e vi que tinha um inchaço e aquela massa, aquela bolinha que circulava ali. Eu passava a mão e fazia um comparativo, professoralmente falando, fazer um comparativo bem bobo. Imagina, sabe quando a gente usava mouse antigo, que tinha aquela bolinha, sim. era o scroll, aquela bolinha que ficava dentro do mouse, a gente tirava e brincava. Era a mesma consistência e o mesmo formato. E eu falava aqui, mas, gente, isso aqui embaixo da barriga, né? Na região aqui da virilha quase, mas por que isso aqui tá aqui, né? Ah, gordura. Tô gordo mesmo. E às vezes dá, né, até como uma íngua, né? Se você teve alguma coisa. E você pensa assim, né? Ah, não é nada. não é nada. Vai ficando. Aquilo me incomodava um pouco, mas esse incômodo foi aumentando. Então você não foi imediatamente atrás. Não, imagina. E a mania de achar que nunca vai acontecer nada, que não quer nada, que não quer nada, que não quer nada. Que não dá tempo, né? Que não dá tempo. A Vanessa, minha esposa, chegou pra mim um dia e falou, olha, é melhor a gente ver. Sim. Vamos dar uma olhada nisso aí, vamos marcar um médico. Naquela época eu fui no urologista. Dr. Fernando Nestor, excelente médico, inclusive. Meu médico já há alguns anos. Me consultei com ele, ele apalpou e falou, olha, não sei, não consigo te falar o que é isso aí abertamente. Vamos fazer um ultrassom? Ah, vamos. Isso foi no começo de 2022. Eu só fui fazer esses exames, Lígia, em junho. Você pegou a guia lá e ficou. Isso é muito comum, né? A gente dá um passo, vai no médico, aí na hora que pede o exame, você demora mais 6 meses pra fazer o exame. Não vou, depois eu marco. Igual exame de sangue. Precisa fazer? Quando eu vou fazer? Eu vou fazer no dia que eu vou consultar. E assim a gente vai enrolando. É verdade. Você imagina, de fevereiro até junho do ano passado. Quando eu voltei efetivamente para fazer o exame, fiz a primeira ultrassonografia. Durante a ultrassonografia, provavelmente, o médico que estava fazendo o exame percebeu que tinha alguma coisa que não estava encaixando ali, repetiu o exame e enviou o resultado direto para o meu médico. E ele te falou isso? Me ligou, a secretária me ligou marcando uma consulta. Uma coisa meio que fora do comum. Normalmente a gente liga, né? Sim. Eu recebi uma ligação do consultório. Olha, o doutor quer conversar com você ainda essa semana. Ixi. Falei, bom, então alguma coisa aconteceu. Mas você não tem a menor ideia, você não cogita a possibilidade de ser nada grave. Ele olhou, falou, olha, ele até brinca, ele jogou, nego velho. Eu queria, o seguinte, um jeitão todo, né, muito bacana de lidar com a gente, aqueles médicos antigos ainda. Olha, isso aqui tá certo, o exame aqui tá certo. Isso aqui a gente tem que ver. Estou te encaminhando para um oncologista. Putz. A hora que falou isso, aí bateu. Aí parece que você acorda da realidade, né? E você tava sozinho? Tava sozinho.
Eu lembro tem um autor, eu acho que ele é eslavo, Slavoj Zizek. Ele é leste europeu, Slavoj Zizek. Ele fala que o 11 de setembro foi o momento em que o ser humano entendeu que havia uma coisa chamada realidade. Quando os aviões bateram na torre, a gente teve uma noção de que, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. O comparativo que eu faço é com isso. A hora que ele falou, vou te encaminhar para um oncologista, eu travei. Falei, peraí, como assim? Oncologista? Então isso aqui não é só um carocinho. Sim. Você dá aquela... às vezes você fica numa espécie de limbo, você não entende direito o que ele estava te falando. Eu virei para ele e falei assim, pois não, doutor, tá, qual que eu vou? Me encaminhou para o doutor Sérgio Carvalho. Você nem questionou muito ali na hora que você ficou meio fora, né? Aéreo, assim, né? Não. Eu lembro bem que era uma quinta-feira, saí de lá, assim, desnorteado. No endereço que ele me passou, eu fui direto pro consultório, assim, sem noção, sem nada, sem você imaginar direito. Cheguei no consultório, nem sabia se ele atendia pelo meu convênio. A secretária me atendeu, eu falei, olha, eu preciso consultar com o doutor, tô vindo encaminhado aqui do urologista e tal. Ela falou, tudo bem, mas quando que você pode? Eu falei, quando o mais rápido que você puder. Tem para amanhã. Eu falei, ótimo, venho aqui amanhã. Sim. Então a gente foi muito rápido ao mesmo tempo. Olha como é que a gente é, né? Enquanto eu demorei todo esse tempo para me dar atenção, é verdade. A medicina foi muito mais rápida, os médicos foram muito mais assertivos comigo e me atenderam com muito mais velocidade. E aí, sabendo, aí já muda totalmente a sua postura, Sim. né? Sabendo a palavra, você falou assim, bom, agora não dá mais, né? Não tem jeito. A gente arruma tempo, né? O tempo aparece. Assim o tempo surge. É. Esse outro médico, esse oncologista, já pediu uma série de outros exames mais detalhados, ressonância magnética, e só no final ele pediu a biópsia. E aí, quando ele pediu a biópsia, eu já estava mais ou menos já entendendo o que estava acontecendo, eu sabia que havia possibilidade de ser linfoma. Mas eu não queria acreditar. Achava que não, é lipoma. Tem um outro que é... Que é gordura. Tá. Era um acúmulo de gordura. Entendi. E tratei crente, acreditando que ia ser lipoma. E aí só pela biópsia que eles conseguem constatar. Na biópsia foi muito claro, linfoma de Hodgkin em estágio 3. São 3 estágios? 5. 5 estágios. 5 estágios. Então o meu já estava 3 para 4. Eu já estava da metade para o fim do que era possível e aceitável para que você fizesse um tratamento. Ou seja, eu estava no estertor, nos momentos assim, se eu não tivesse ali naquele momento avançado e descoberto o que eu tinha, não iria conseguir mais recuperar o tempo, né? Aí a complicação seria muito maior, talvez eu não tivesse aqui. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava sozinho, eu não estava com a Vanessa, nem com a minha mãe, nem com os familiares. Eu vou até o consultório, ele fala, olha, não tem o que fazer, realmente é linfoma, e vou te encaminhar para um outro conhecido meu, que ele é clínico. Porque esse daí faz mais cirurgia, não? O Dr. Sérgio Carvalho, ele o médico, assim, ele opera. Cirurgião oncológico, oncológico. Ele, no meu caso, como linfoma você não opera, ele me encaminhou para o Dr. Carlos Eduardo Miguel, que eu devo fazer todas as honras, porque foi o cara que conseguiu, assim, criar um sistema de tratamento. Claro, foi invasivo, porque e eu optei por ser dessa forma, mas que eu segui à risca e tudo, graças a Deus, está indo muito bem e deu tudo certo. Mas a sensação, posso dizer, Lígia, não é legal. Com 42 anos, com a trajetória que eu tive profissional, com a quantidade de gente que eu conheço, com todo esse legado que eu falei agora no começo de educação, você se encontrar numa situação daquela é uma sensação de fim. Você tem uma sensação nítida de que você não vai passar por aquilo. E que tudo acabou. Nesse momento pinta a depressão, nesse momento pinta a tristeza, nesse momento você começa a olhar e fala assim, bom, então é isso aqui, acabou, legal, tranquilo, não tenho o que fazer. Tipo, você é impedido de fazer algo que eu quero, né? Isso. Quer viver, quer fazer minhas atividades, né? Que é aquilo que a gente imagina todo dia, mas a gente não percebe que está fazendo. É verdade. A gente entra no modo automático e vive. Mas você foge da possibilidade de ter um problema amanhã. De ter um diagnóstico desse, ou
menos. Você não lida com a possibilidade da morte. E estar diante dela é uma outra visão. Você ganha uma outra visão. É uma experiência que realmente eu não aconselho, mas talvez ela seja necessária para a gente entender algumas coisas. Entendeu? Que a gente perde tempo com muita picuinha, que a gente perde muito tempo com pequenas discussões. A gente viveu aí um período tão ruim, né, recente da nossa história, pessoas que se afastaram, familiares que pararam de conversar, pessoas que eram amigas e se distanciaram por uma coisa que nunca passou pelo poder de decisão dessas pessoas. É por decisão de terceiros. E a gente perde tempo nisso. A gente perde tempo sendo intolerante. A gente perde tempo xingando alguém no trânsito. Ou a gente perde tempo entrando em rede social para arranjar uma treta, para arranjar uma discussão. Você gasta o teu tempo com isso? Aí, Lígia, eu fui descobrir que o tempo de ficar numa sessão de quimioterapia 9 horas é bem diferente. Você percebe a noção de tempo quando Deus, ou a celestialidade, ou o acaso, te colocam numa cadeira de quimioterapia com uma infusão e você sentindo todas aquelas sensações que a gente sente, aí você percebe que o tempo que você perdeu com essas discussões não vale a pena. Porque ali é o momento que você precisa estar. E sem saber como que vai terminar.